Queridos, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. Nós estamos seguindo a sequência de Juízes, então nós vamos caminhar aqui, vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler em parte. Vamos ler inicialmente do 1 até o 10. Juízes 11, de 1 a 10. Jefté, o gibeonita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, os amonitas entraram em guerra contra Israel. Os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante de todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Senhor, agora nós ouvimos a tua palavra, o Senhor nos falou, e nós suplicamos que diante da tua fala, que as tuas mensagens, aquilo que o Senhor tem para nós, possa ser iluminado, clareado em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Irmãos e irmãs, eu peço a vocês que vocês fiquem bem atentos àquilo que eu vou fazer. Hoje eu vou trabalhar um elemento que eu já tenho falado há muitos domingos. Juízes, e cada um dos juízes que são apresentados são tipos que apontam para Cristo. Então, os juízes, veja bem, são tipos daquele que um dia virá. Eles não são Cristo, mas eles apontam para Cristo. E se eles apontam para Cristo, alguns elementos deles são elementos redimidos e outros são humanos. Então, hoje eu abordo com você 3 elementos. O primeiro aspecto diz respeito à condição de pecado. O segundo aspecto, a busca da paz. E o terceiro aspecto, a busca de uma verdadeira aliança. 3 aspectos: pecado, paz e aliança. E hoje a gente entra, nesse momento a gente entra no primeiro aspecto, que é o aspecto do pecado. Olha para a tua Bíblia, no capítulo 1, e a informação é muito clara no versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Jefté, o gibeonita, era um guerreiro valente. Um guerreiro valente. Mas tem mais. Ele é o filho bastardo de uma prostituta. E tem mais também, se você verificar, lá no versículo 3, Jefté fugiu dos seus irmãos, estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. O que é que o texto está dizendo? Jefté era o líder do crime organizado. Ele era o líder de um bando de vadios, de um bando de vagabundos. Em outras versões da Bíblia, vadios na NVI, vagabundos na revista atualizada. Jefté era o filho bastardo de uma prostituta,
e ele se tornou o líder de criminosos. E aí eu fico pensando, a Bíblia, ela é bem clara quando conta as coisas. Às vezes a gente tenta viver um evangelho muito sanitizado, mas a Bíblia não tem essa preocupação, ela é bem clara. Talvez se a gente for contar essa história, nós contaríamos com algum floreio, colocando alguns detalhes, e não contaríamos que ele era filho de uma prostituta e o filho bastardo. E que quando ele foi expulso da sua terra pelos seus irmãos, ele se tornou o líder do crime organizado. Gente, é sobre esse homem que a Bíblia está descrevendo a história. A Bíblia está contando a história, não é de um homem bom, de um homem honesto, alguém que nunca cometeu nenhum erro, que nunca deslizou. A Bíblia está contando a história de alguém que tem um histórico familiar reprovável. E aí, a ideia não é que ele era filho de um casamento que não deu certo. Não, a sua mãe era uma prostituta, era alguém que vivia da prostituição. E quando ele foi expulso legalmente, porque o pai ele podia adotar um filho, mas quem determinava para quem ia ficar a herança eram os filhos quando o pai morria. Isso era a prática da época. Então os irmãos disseram assim, não, você é o filho de uma prostituta. Nós somos, ou seja, o nosso pai traiu a nossa mãe com você. A gente não tem nada a ver com você. Na verdade, você até atrapalhou a nossa família. A gente não vai fazer nada por você. E depois disso acontecer, ele reúne um bando de vadios, de homens sem estirpe, homens desonestos. E esses homens desonestos começam a segui-lo. Os discípulos dele não eram lá boa gente. É sobre esse tipo de pessoa que a Bíblia está tratando. E aí a gente fica pensando, ora, a Bíblia não se preocupa, ela conta de fato as coisas como são, os pecados das pessoas, quem eram os pecadores. E isso nos faz pensar sobre a forma como nós tratamos a condição de pecado. Como é que você trata o pecado? Hoje de manhã eu falava para os jovens da igreja, isso é fruto de uma reflexão com base nesse texto. Deus chamou esse homem para ser um juiz, o filho de uma prostituta e o líder do crime organizado da época. A gente às vezes espera que Deus vai chamar a melhor pessoa. A gente às vezes espera que a melhor pessoa que trabalha conosco é que vai ouvir o evangelho da nossa boca. Às vezes a gente espera que aquela pessoa que tem a família toda organizada, que ela só falta um passo para ser crente. Mas isso, gente, é um problema sério dentro das igrejas. Sabe por quê? Primeiro eu vou dizer para vocês que a Bíblia e Deus, ele não é muito bom de marketing. Sabe por quê? Porque ele não chega para você e dizendo assim, olha, vem para mim que a sua vida vai ser perfeita. Para você chegar para ele, até ele, você tem que reconhecer que você é um pecador, uma pecadora. Começa assim. Olha a boa propaganda de Deus. Olha, você quer chegar, então você tem que saber que você é um pecador, que você é falho, que você erra. E talvez esse seja um grande problema hoje para as pessoas chegarem às igrejas, a algumas igrejas. Por quê? Porque circula dentro da sociedade uma ideia de que eu tenho que fazer coisas para ser melhor. Eu vou para uma faculdade porque eu quero ser mais inteligente. Eu vou para um trabalho porque eu quero ter uma boa remuneração. Eu assisto uma palestra porque eu vou ter um desenvolvimento de vida. Eu vou ter isso porque isso vai... E sempre eu estou buscando agregar valor à minha vida. É isso que circula dentro da sociedade. Agora, a Bíblia e o Evangelho, a igreja do Senhor, ela não chega para você e diz assim, venha ser crente porque tudo vai ser bom. Venha ser crente porque você vai melhorar de vida. Venha ser crente porque você é um pecador miserável, que precisa de um Salvador. E, gente, o que tem de igreja que muda esse discurso para um outro discurso?
venha para a igreja porque você vai ser melhorado, você vai ser aprimorado. E a igreja acaba sendo um espaço que reúne pessoas que estão sendo aprimoradas. Pastor, mas isso não é bom? Não é bom não. Sabe por quê? Porque quando eu estou dentro da igreja, e a igreja me promete que eu vou ser melhorado, que eu vou ser sempre uma pessoa melhor, eu não conto meus pecados. Eu escondo lá embaixo o meu pecado, os meus erros, porque eu não tenho a possibilidade de contar os meus pecados, os meus erros para as pessoas, porque eu estou dentro de um meio de pessoas que estão sempre melhorando. E quando eu reconheço a minha condição de pecado, parece que eu não combino mais com aquele grupo, eu não combino mais dentro daquela igreja. Sendo que, na verdade, a igreja tem que ser muito mais um lugar que acolhe o pecador e diz assim, olha, nós somos pecadores, e é porque somos pecadores que estamos aqui, é porque somos pecadores que precisamos de um Salvador. Mas esse ambiente se torna tão hostil, vai ser tão hostil, que muitas igrejas cultivam a hipocrisia. E quantas vezes a gente não ouviu pessoas saindo de igreja e dizendo assim, eu não vou, nunca mais eu piso numa igreja, porque a igreja é lugar de gente hipócrita. Por quê? Porque a forma como muitas igrejas encapsularam o evangelho foi colocar a doçura do evangelho, que essa doçura dizia assim, venha para a igreja que você vai ser uma pessoa melhor. Aí você vem e nessa promessa de ser uma pessoa melhor. E lá você não pode errar, porque se você errar, você não está se tornando uma pessoa melhor. Se você errar, parece que não está fazendo efeito. A gente vive dentro de uma sociedade muito superficial, sociedade essa, que promete para você que você pode viver uma vida superficial, e nessa vida superficial você mostra o lado que você quer mostrar. Você mostra o lado bonito, o lado interessante, o lado agradável. Só que dentro da igreja, a gente não é chamado para mostrar um lado. Até porque, quanto mais a gente convive com uma pessoa, mais a gente percebe os erros, né? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, e aí, eu disse assim, ei amor, se as pessoas me conhecessem como você conhece, hein? Já pensou como é que ia ser? Já pensou se todo mundo lhe conhecesse como sua esposa lhe conhece? Já pensou se todo mundo lhe conhece como seu esposo lhe conhece? Quantas pessoas ainda caminhariam com você, hein? Tem que amar mais essa pessoa que está aí do seu lado. Mas a ideia é que a gente sempre tenta viver um evangelho sanitizado. E a Bíblia não propõe esse tipo de verdade. A Bíblia é a verdade que liberta. E a verdade que liberta começa mostrando. Era o filho de uma prostituta, líder de uma gangue de criminosos. Deus só age a partir da realidade de que você e eu somos imperfeitos. Somos imperfeitas. Então a igreja, ela se torna esse espaço onde eu primeiro reconheço que eu era um malfeitor, uma malfeitora. E agora está chegando gente que também estava na mesma condição. E a gente está caminhando diante de Jesus, capacitados pelo Espírito Santo, para ter uma vida diferente. Agora, não é um estalar de dedos. É um processo que só vai concretizar na glória. E pode ser que alguém comece agora e já tenha uma caminhada, um relacionamento, uma evidência da sua salvação muito mais real do que alguém que está caminhando há 30 anos. Mas para todos, o que começa com a realidade de que você e eu somos pecadores. Não dá mais para a gente viver dentro desse evangelho encapsulado com a propaganda de que igreja é só para melhorar, para você ser uma pessoa melhor. A igreja é lugar de pecador que foi alcançado pelo Salvador. É assim que a gente começa a conversa. É assim que a Bíblia começa a conversa. Igreja é espaço de gente que é pecador e que foi encontrado pelo Salvador. E aí a gente, caminhando nessa linha
que eu estou trabalhando com vocês, de que todos os juízes apontam para Jesus Cristo, a gente vê o nosso Senhor Jesus Cristo. Jefté é esse que é pecador, esse que é o líder dos criminosos. O nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele no qual não foi encontrado pecado algum, mas ele se tornou pecado em nosso lugar. Jefté, ele era o pecador, que apontava para aquele que viria, e aquele que veio, Jesus Cristo, foi aquele que carregou sobre si todos os pecados, o meu pecado, o seu pecado. Nenhum juiz, nenhum homem da Bíblia seria capaz de carregar os nossos pecados. Ninguém seria capaz de fazer o que Jesus Cristo fez. E por isso esse juiz, ele aponta como alguém que fracassou em apontar para Jesus. Jesus, sim, é aquele que de fato levou sobre si os pecados e cumpriu a lei e os profetas, cumpriu os mandamentos do Senhor. O segundo aspecto, e a gente caminha nessa direção, é que esses parentes de Jefté, eles quiseram que Jefté fosse primeiro um líder do exército. E aí ele diz assim, não, líder do exército eu não aceito. Eu só aceito se eu for o governante de vocês. E o acordo é esse. Eles aceitam que Jefté seja o governante deles. Até aí, o Espírito de Deus não vem sobre a vida de Jefté. O povo escolhe alguém que quer poder. Jesus Cristo foi aquele que, tendo poder, não usou para governar, oprimir os homens e mulheres. Jesus Cristo foi aquele que teve o poder e, em governando, se tornou servo. Essa é a diferença. E aí a gente vê o aspecto do pecado bem evidente na vida de Jefté, como aquele que quer governar. Filho da prostituta, líder dos criminosos e alguém que tem sede de poder. Isso a gente vê na vida de Jefté e a gente vê na igreja também. Pessoas que têm sede de poder, pessoas que só estão na igreja porque pode exercer algum poder, pode fazer algo. Se você quer fazer algo na igreja, comece sendo regular no culto. Porque esse é o start das coisas. Se você adora de fato ao Senhor, se você reconhece quem é o seu Senhor, seu coração é motivado a servi-lo no culto. As outras coisas são incrementos, mas às vezes há uma inversão de papéis e eu torno aquilo no qual eu trabalho, aquilo que eu faço, mais importante do que a adoração ao Senhor. E a consequência é que eu faço dessa expressão do meu poder, essa pequena área a qual eu governo, o centro daquilo que eu vivo, o centro daquilo pelo qual eu trabalho, o centro pelo qual aquilo eu vivo. E às vezes acontece de pessoas dizerem assim, olha, eu só vou para a igreja por isso, porque eu faço isso. Eu só vou para a igreja porque eu mexo na projeção, eu só venho na igreja porque eu acendo as luzes. Começa com o esvaziar de ser um servo. E Jesus foi esse verdadeiro juiz que foi servo. Vamos continuar a leitura e vamos ver o que acontece. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: o que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei amonita respondeu ao mensageiro de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras desde Arnon até Jaboque e até o Jordão. Agora devolva-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e dali para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe.
passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, e em Esbom, e lhes pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e estes os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Canos te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel, ou lutou contra ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Aroer, os povos ao redor de todas as cidades, às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todos esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre israelitas e amonitas. O segundo aspecto tem a ver com a paz. Você tem alguém que tem pecados, alguém que cometeu pecados, como a gente acabou de descrever. A primeira postura de alguém com esse perfil seria montar um exército e ir na batalha. Mas diferente disso, ele propôs a paz. E aí esses termos de paz têm a ver com 3 aspectos. Primeiro, ele traz a história. Ele lembre da história, como de fato aconteceu. Foi desse modo nós conquistamos essa terra de forma justa. Depois ele trabalha um segundo argumento, que é o argumento teológico. Ele diz: ora, se o Deus de vocês abençoa, vocês também não tomam posse daquilo que o Senhor, o Deus de vocês, o Deus Canos, dá? Da mesma forma nós fazemos com o que o nosso Deus dá. Ele depois traz o terceiro argumento, que é da coerência. Por 300 anos, o povo viveu ali, e nenhum rei se levantou. Agora, por que esse rei vem agora e toma essa postura? Esses são os 3 argumentos: o argumento histórico, o argumento teológico e o argumento da coerência. Ao invés de ir para a batalha, ele busca a pacificação. Se esse juiz Jefté, ele aponta para Jesus Cristo, ele também aponta para o Senhor que buscou a paz. E nesse aspecto, ele caminha à semelhança daquele que viria. Ele caminha à semelhança buscando a paz. E que paz é essa? Ele busca a paz porque ele tem uma noção. E isso fica claro no último versículo que nós lemos, que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre israelitas e amonitas. A gente só consegue viver a paz se a gente entende quem é o nosso juiz. Você pode falar sobre paz, mas você só vive a paz de verdade quando você entende quem é o verdadeiro juiz. Quem é que dá a sentença? Quem é que vai, no final das contas, dar o veredito? O mundo vive em guerra porque eles não creem que existe um juiz. As pessoas do seu trabalho, as pessoas que convivem com você, eles entram em guerra porque eles não têm um juiz, o qual eles podem confiar. Eles acham que eles têm que fazer as coisas por si mesmos, eles têm que fazer com o braço deles. Mas nós somos diferentes, porque nós cremos que existe um juiz. Você pode, e aí, se você tem um juiz, antes de entrar numa batalha, argumente, converse, busque a paz. Isso só vem de coração de pessoas, isso só vem dos corações de pessoas que de fato creem que existe um juiz.
Se você não crê que existe um juiz nessa vida, você está encrencando com todo mundo. Você acha que vai resolver todas as coisas com o seu braço. Você vai fazer como o outro, dar murro em ponta de faca a todo tempo. Porque você está sempre brigando. Jefté, ele aponta para Jesus, porque Jesus, ele buscou a paz, porque ele sabia que no final das contas, Deus era juiz, e ele já tinha a sua sentença. Da mesma forma vivem todos aqueles que estão com o Senhor. Nós buscamos a paz, nós praticamos a paz, nós não somos o povo da guerra. Isso às vezes é tão prático. Às vezes está na nossa forma como a gente ensina os nossos filhos. Às vezes eu via, era muito comum eu ouvir, né, de boca de pais cristãos assim: se bater em você, bata nele também. Não pode chegar em casa apanhado, não. Mas se a gente tem um juiz, como é que funciona? Se um filho seu apanha na escola, aí você orienta assim: filho, vá lá, converse com a professora, tente conversar com seu amigo, busca a paz dele, busca a paz. Tenta outra vez a paz. Aí se a pessoa não quiser ouvir, a gente pode caminhar um pouco como Jefté. Mas, em primeiro lugar, a gente busca a paz. A gente só entra em guerra. Depois a gente busca a paz. Veja, enquanto que a forma de agir do mundo é: eu busco a guerra em primeiro lugar. É a primeira solução. O conflito é sempre a primeira e a última solução. Quando a prática dos filhos de Deus, que tem um juiz, é primeiro eu vou buscar a paz. Primeiro eu vou resolver. Se não der, aí é que a gente apela. Mas até lá, a gente busca a paz. Porque a gente tem um juiz. E na nova aliança, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que se depender de você, tenha paz. Então, se depender de você, busque em primeiro lugar a paz. Busque a pacificação. Se você tem um conflito com a sua sogra, essas coisas não acontecem, né? Acho que ela não vai ouvir isso, não. Mas acho que quando meu filho casou, foi o primeiro conflito que eu tive com a minha sogra, né? Porque eu sempre quis ser um bom pai, né? E aí para mim começava um bom pai. Quando o menino nasce, eu pego já ele assim no colo, já dou aquele primeiro banho e tal. Olha que é pai presente. E a minha sogra, ela tinha um sonho também. Ela tinha um sonho de dar um banho, o primeiro banho de cada neto. Aí chocou, né? Falei: sogra, vamos combinar o seguinte: eu dou o primeiro banho aqui do hospital e você dá o primeiro banho de casa. E a gente combinou assim e saímos em paz. Mas poderia ser um grande conflito dentro da família. Se possível, se depender da gente, a gente busca a paz. A gente busca. E aí não é ser fraco, não é não ter convicções, a gente tem convicções, mas a nossa convicção é a da paz. E depois é que a gente caminha para outras direções. Busque, se depender de você, a paz com o seu irmão, com a sua irmã, com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que caminha com você. Jesus Cristo foi aquele que é a paz. Por que a gente está reunido aqui no domingo louvando ao Senhor e não no sábado? Porque o domingo foi o dia que o nosso Senhor ressuscitou. Quando Ele ressuscita, Ele que é o príncipe da paz, Ele inaugura a paz, o descanso. E nós vivemos o descanso, porque Ele ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não viveríamos o descanso. Por isso que nós guardamos o domingo, porque é o dia que o Senhor ressuscitou e inaugurou o descanso. Se na antiga aliança, Deus inaugura o descanso no sábado, na nova aliança, Jesus Cristo inaugura o descanso na sua ressurreição. E por isso a gente celebra. Nós vivemos o tempo da paz e do descanso. Jefté aponta para Jesus Cristo quando ele busca a paz. E você aponta para Jesus Cristo quando você vive a paz. Vamos continuar a leitura. Versículos 28 em diante. Entretanto, o rei de Moabe não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Zipá de Gileade
E daí avançou contra os amonitas. Jefté fez este voto ao Senhor: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei como holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minité, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou de seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas concede-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel, de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Aqui a gente termina com esse voto. O terceiro aspecto é essa aliança, esse voto que ele faz. Gente, o texto aqui, ele não prometeu animal, ele não está prometendo animal, até porque a ideia que ele está dizendo aqui é aquele que abrir a porta e sair. Não existe animal que fica vagando, não, ele prometeu uma pessoa. O Espírito Santo acabara de se apossar dele, e essa ideia do Espírito Santo descer tem a ver com Deus capacitando para uma missão. Não é a pessoa se torna santo, não. O juiz, ele era capacitado para uma missão. Que missão era essa? Vencer a batalha. Ele foi capacitado. Mas o problema é que esse homem, aquele que era filho da prostituta, líder do crime organizado e que gostava de poder, ele tinha se alimentado muito da cultura dos povos vizinhos. No livro de Deuteronômios é bem claro. Deuteronômio é bem claro. Deuteronômio é bem claro. É aberração para o Senhor. Sacrifício humano. É aberração para o Senhor. Ele não tinha essa noção. Por quê? Porque ele tinha aberto os seus ouvidos, os seus olhos para a cultura dos povos vizinhos. Povos esses que entregavam seus filhos, suas filhas a sacrifício. Ele não era alguém que buscou da cultura e buscar entender a mensagem, os mandamentos de Deus. Ele trouxe a cultura dos povos vizinhos para dentro da religiosidade dele. Isso pode ser um erro que nós, como igreja, podemos cometer. O erro da gente trazer coisas que não são da cultura do reino para dentro da nossa prática cristã. Isso pode ser aplicado de várias formas. Por exemplo, você achar que é o evangelho, que a igreja é uma sequência de retribuição. Ah, porque eu paguei o dízimo, então logo eu tenho voz. Assim é no mundo. Quem compra a fé é o mundo. Aqui a gente parte da graça. Todo mundo já entende que é devedor e carece do Senhor. É isso. Ninguém aqui está vendendo. Ninguém aqui está propondo fazer um movimento para vender. Não, é tudo de graça. Esses dias eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, nossa, a gente na igreja tem um curso de Deuteronômio, curso de panorama bíblico, curso de Isaías. Aí a pessoa falou assim, quanto custa? Aí eu falei assim, não, é de graça. Você está recebendo alguma coisa, Elias? Não, né? É de graça. Aí a pessoa assim, de graça?
Não é porque eu acabo de vir de uma igreja que, se eu quiser estudar o livro de Gênesis, eu tenho que pagar. Se eu quiser estudar o livro de Filipenses, eu tenho que pagar. Gente, é de graça. É de graça. É de graça. O que é que acontece? Nesse espaço a pessoa não vai progredindo porque ela tem que pagar. Ela tem que pagar para ouvir a mensagem. Não é assim que funciona. Isso são coisas do mundo, da cultura do mundo sendo trazido para dentro da igreja. É a mesma coisa de Jefté trazer a cultura do sacrifício para dentro da igreja. Quer um outro exemplo de coisa que a gente traz de fora? A gente quer sempre que a igreja se torne um espaço de aprimoramento. A gente quer fazer curso disso, curso daquilo, daquilo outro. Quando, na verdade, a igreja precisa ser espaço de arrependimento. O tempo que a gente gasta aprimorando, também precisava ser um tempo que a gente se reunia, sentava em grupo e confessava os nossos pecados uns aos outros. Sabe, mas a gente não quer viver desse modo, a gente quer sempre mostrar uma imagem superior. Quando, na verdade, a caminhada cristã é muito mais de mostrar as nossas fraquezas. A gente traz a cultura desse mundo quando a gente quer fazer da igreja escola, quando a gente quer fazer da igreja ação social. Qual é a principal função da igreja? Pregar o evangelho. A igreja pode fazer ação social? Pode. A igreja pode abrir uma escola? Pode. A igreja pode se inserir na sociedade? Pode. A igreja pode ter uma ação política? Pode. Mas o que ela não pode é deixar a peteca cair na pregação e no ensino das Escrituras. E isso é o essencial da igreja. Porque se a gente não faz isso, a gente traz o que é de fora. A gente faz da igreja uma ONG, a gente faz da igreja uma escola, a gente faz da igreja qualquer coisa. E esse não é o papel dela. O papel da igreja é pregar o evangelho. E aí, muitas igrejas usam isca para lhe fisgar. Tem igreja que não quer pregar o evangelho. Então ela faz o quê? Ela faz louvorzão. Tem igreja que ela não quer pregar o evangelho. Então o que ela faz? Ela faz curso de aprimoramento de casais. Quando, na verdade, o essencial é a igreja se dedicar exaustivamente ao ensino e à vida da Escritura. Porque quando a gente não faz isso, a gente traz coisa de fora para dentro do evangelho. E esse foi o erro de Jefté, trazer a religiosidade do mundo para dentro da vida da igreja, para dentro da sua verdadeira religiosidade. O resultado é que ele acaba sacrificando sua família. Quando a gente tenta trazer coisas que não são da igreja para dentro da igreja, a gente acaba sacrificando o evangelho. Por quê? Porque na segunda-feira é preparação para isso, para aquilo outro. Acaba que a gente não tem tempo de estudar o evangelho. Acaba que a gente não tem tempo de buscar a verdade essencial. E a gente acaba sacrificando os nossos filhos, as nossas filhas, porque a gente acha que tem outras coisas que são mais importantes. Porque a gente quer colocar igreja é tudo, menos pregação do evangelho. Jesus Cristo foi aquele que de fato pregou e anunciou a mensagem do reino. A gente não é chamado para pregar o evangelho e mais isso, o evangelho e mais aquilo. A gente é chamado para o evangelho puro e simples. E foi isso que Jesus Cristo fez. A gente não precisa criar artimanhas e fisgar pessoas para a igreja. A gente tem que pregar o evangelho. Igreja cresce pregando o evangelho, não trazendo coisas da cultura das outras religiões para dentro. Quantos não são os movimentos religiosos que trazem coisas de outras religiosidades para dentro da igreja? Trazem movimentos místicos, trazem experiências sobrenaturais, trazem intelectualismo, quando na verdade, o que a igreja de fato precisa é adorar a Deus
como ele quer. E isso foi o que Jefté não fez. Ele preferiu oferecer sua filha, quando na verdade Deus exige sacrifício de um animal. O que de fato o Evangelho exige é que o Cordeiro de Deus foi entregue em sacrifício em nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que o Senhor quer. Jesus Cristo morreu na cruz. O sacrifício foi garantido pelo Senhor. E não você buscando sacrificar alguma coisa para atrair a adoração. O que resta para nós é pregar para esse povo que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas isso só faz sentido se o povo entender que ele é pecador. Ele só vai entender a boa nova do Evangelho se ele entender que ele é pecador e pecadora hoje. A gente não pode encapsular isso, a gente não pode dar um drops de Evangelho. Só carece de um Salvador quem está em perigo. Eu um dia olhei para mim mesmo e disse, eu estou em perigo e por isso eu preciso de um Salvador, um Cordeiro de Deus que foi para a cruz. Mas se eu não preciso desse tipo de cordeiro, eu sacrifico qualquer coisa que é o suficiente. Jefté não aponta para Jesus Cristo, mas nós precisamos apontar para Jesus Cristo, apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus, e não falsos sacrifícios, falsas mensagens, falsas culturas que não são o simples anúncio da adoração ao Deus que ofereceu o seu Cordeiro para que ele morresse e nos trouxesse vida, e não qualquer vida, mas vida em abundância. Que o Senhor capacite você a viver essa mensagem durante essa semana. E eu quero que você ore comigo agora. Deus, que o Senhor nos capacite a sermos homens e mulheres que reconhecem sua condição de pecado e não querem passar uma imagem disso ou aquilo, mas sim uma imagem de perdoados. Pai, nos ajuda a viver a prática da paz, sermos pacificadores, porque teremos o céu e a terra como herança. Pai, nos ajuda a viver, a pregar, a sermos atraídos pelo simples Evangelho de Jesus Cristo pregado na cruz, que perdoa os pecados dos homens. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Vamos ficar de pé e louvar a esse Deus.